Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Olá, amigos! Estamos nos aproximando do grande dia, 29 e 30 de abril, e do nosso evento que vai se realizar na cidade de Ribeirão Preto. Nós queremos agradecer à USE, Aliança Espírita, a todas as casas espíritas, não só da cidade de Ribeirão Preto, mas de todas as cidades circunvizinhas, que nos deram apoio e condições para a realização desse evento. Queremos agradecer também aos voluntários que carinhosa e dedicadamente têm se superado para fazerem o melhor e tornarem esse evento possível. Queremos agradecer também a você que já adquiriu o seu ingresso e que compartilhou, comentou com seus amigos, seus familiares, para que eles pudessem também ir. Queremos reforçar que você continue fazendo isso. Diga, divulgue, fale para as pessoas, esteja conosco, comemorando aí essa obra Número Infinito, esses poemas de Augusto dos Anjos, em especial o poema O Éter Divino, Matéria Cósmica, né, que fala do Éter Divino, e do nosso livro musical Morro Alto. Duas apresentações em que você vai poder sensibilizar-se e apreender os valores do Evangelho à luz da doutrina espírita pelas vias da sensibilidade e do sentimento. Nós contamos com a sua presença e estendemos o nosso agradecimento a todos os amigos que estão adquirindo os ingressos, que também estão nos acompanhando pela internet, pela Rádio Fraternidade, a transmissão desse evento. Espero você lá, dia 29 e 30 de abril. Será uma alegria o nosso encontro. Visão Espírita está de volta ao seu lar, dando-lhe o desejo de muita paz, muito amor e que possa ser bem recebida a nossa mensagem desta manhã. É um dia especial, é uma edição diferenciada de nosso Visão Espírita. Temos conosco Haroldo Dutra Dias, juiz de direito da cidade de Belo Horizonte, companheiro espírita, trabalhador de nossa seara. Também Murilo Rodrigues Alves, nosso companheiro da USE de Ribeirão Preto. Haroldo, é um prazer receber o nosso programa, gravar com você e levá-lo até os lares da comunidade de Ribeirão Preto. Valeiro, muito obrigado. É uma alegria muito grande vir mais uma vez à região de Ribeirão Preto, aliás, por todo o interior de São Paulo, um estado pujante no movimento espírita, que tem um trabalho enorme em todo o Brasil. E eu me sinto muito feliz pela maneira como sou recebido, com todo carinho, toda a hospitalidade do povo paulista. Nós vamos aproveitar esta nossa entrevista para falar do seu trabalho em primeiro lugar. Não no seu trabalho profissional, mas nós gostaríamos também de saber sobre isso, que deve ser um trabalho totalmente diferenciado. Mas o seu trabalho junto à comunidade espírita, e gostaríamos de principiar falando sobre o NEP, que é Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Do Evangelho. Bom, o NEP nasceu inicialmente de umas conversas, na época, com o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Nestor Mazzotti. De saudosa lembrança. Saudosa, um grande amigo, querido, né, que encontra-se agora no mundo espiritual. E a ideia do NEP era criar uma rede de pessoas e de grupos que desse uma atenção mais especial ao aspecto moral do Espiritismo, sobretudo no que diz respeito ao estudo do Evangelho de Jesus. Conhecer mais o Novo Testamento, os seus livros,
os ensinos de Jesus, aprimorar esse conhecimento bíblico do espírita. Então surgiu a ideia de que a Federação Espírita Brasileira, tendo em vista a sua respeitabilidade, por ser a casa máter do espiritismo, incentivasse essa iniciativa, desse esse apoio institucional à iniciativa. E, de certo modo, também tornasse a iniciativa despersonalizada, que essa iniciativa não ficasse centrada em um indivíduo ou em uma organização, mas que fosse uma iniciativa do movimento federativo como um todo, né? Do movimento espírita como um todo. E a ideia de estudo e pesquisa, às vezes isso confunde um pouco as pessoas, porque elas imaginam uma pesquisa acadêmica, universitária, como é que se faz no mestrado, no doutorado, mas não é nada disso. A pesquisa é no sentido de examinar a bibliografia, procurar textos na obra de Kardec, na obra subsidiária. É uma pesquisa no sentido de busca, de procura dos textos, porque nós percebemos que, principalmente na obra de Francisco Cândido Xavier, os benfeitores espirituais, eles disseminam a mensagem. Eles não colocam toda a mensagem em um livro. Então você tem muita informação no livro Paulo Estevam, outra no Caminho, Verdade e Vida, um pouquinho no Consolador. E esse trabalho de recolher, eu diria que é quase que de um agricultor mesmo. Você tem que percorrer toda a lavoura com o seu bornalzinho, com o seu saco e recolhendo os frutos ali num livro e reunir esse material. Então a pesquisa nesse sentido. E do estudo como uma disciplina de leitura e conhecimento dos textos do Novo Testamento, sempre à luz da doutrina espírita. E com isso, o que a gente acreditava que seria possível conseguir? Um incentivo da juventude, das casas espíritas, para um conhecimento mais disciplinado do Novo Testamento, e dessa figura que para nós é a figura ímpar, é o nosso guia e modelo, que é Jesus. Quer dizer, como conhecê-lo com profundidade se nós não nos debruçarmos sobre os textos, se não tivermos uma visão mais madura, se não tivermos uma intimidade mesmo com esses textos. E por que não compartilhar essa experiência? Então a ideia do NEP também era possibilitar um compartilhamento, porque se eu fui numa obra de Chico Xavier e encontrei uma frase, duas frases, um ensinamento de um benfeitor na obra de André Luiz, por que não compartilhar isso com criaturas que estão lá no Nordeste, no Sul do país, no Sudeste, no centro? Em outros países? Em outros países. Por que não compartilhar? Porque a gente acredita que o aprendizado ele é coletivo. Quando você começa a compartilhar a informação, todos ganham. Porque cada um é como um quebra-cabeça. Cada um vai juntando umas peças e nesse ponto aí a experiência se revelou muito frutífera, né? Há muito o que se fazer. Isso que eu iria perguntar. Até o momento, como anda, a seu ver, o alcance dessas metas? A gente está numa fase muito inicial do projeto ainda, do programa, mas para nossa surpresa, vários núcleos foram criados, em algumas federativas ou núcleos independentes em casas espíritas. Por exemplo, o NEP de Campina Grande, NEP de João Pessoa, em Recife, várias cidades do interior de Minas, Santo, né? Espírito Santo, que está bastante pujante também. Mas o que eu uso mais de termômetro, Malheiro, porque a ideia do NEP não era também formalizar demais. Porque com Jesus a gente tem que tomar cuidado para não formalizar, né? Porque Jesus ele é a informalidade, ele é a vida na sua dinâmica, no seu fluxo. Jesus ensinava enquanto pescava, né? Eu costumo usar como termômetro desse progresso do NEP o interesse pelo Novo Testamento, o interesse do espírita em saber, por exemplo, que existem 4 evangelistas, que existe um Atos dos Apóstolos, em ler. Então, às vezes, me procuram senhores e senhoras da região do interior, que não tiveram acesso a uma educação formal, e eles dizem assim, olha, eu estou lendo, eu comecei a ler o Novo Testamento, e eu falo, tão maravilhoso,
já cumpriu toda a missão, porque o mais importante para a gente é ler. Sim. Parece que o Novo Testamento era um livro não próprio aos espíritas. Não próprio. O que não é verdade, não é? Que não é verdade. O que ajudou muito nisso foi a tradução que você fez do Novo Testamento. Sim. Eu acho que foi um marco para esse processo entre nós. E era uma coisa curiosa, porque nós éramos chamados para falar, por exemplo, em encontros ecumênicos ou diálogo interreligioso. E os católicos, os evangélicos e outros segmentos religiosos nos viam, espíritas, como pessoas que não são cristãos. Sim. Então, no imaginário, não é verdade isso, nós espíritas sabemos, mas no imaginário dessas pessoas, nós somos seguidores de Kardec. Então, dava muito trabalho para esclarecer que Kardec segue Jesus. Kardec, o movimento espírita não é um conjunto de adeptos de um homem, né? Não. Kardec orienta a todo espírita e ele mesmo dá prova viva na sua existência de que o modelo e guia da humanidade é Jesus. O modelo moral para o homem é Jesus. E quando nós procuramos seguir esse exemplo de Jesus, nós estamos nos aproximando desse modelo moral e que ele chama de um homem de bem. Quando as pessoas de outros segmentos religiosos ouvem isso, eles ficam surpresos. Porque também eles imaginavam que o Evangelho segundo o Espiritismo é como se o espírita tivesse escrito uma outra Bíblia. Como se nós espíritas tivéssemos reescrito o Evangelho. Substituindo o Evangelho. Substituindo o Evangelho de Jesus. E aí a gente mostrava, isso pode parecer básico. Algum espírita que está ouvindo aí pode falar, mas isso é muito básico, mas para quem está fora não é. Esclarecer que o Evangelho segundo o Espiritismo é Kardec estudando o Evangelho é uma surpresa. Muitos ficavam assim impressionados, mas é isso? Então vocês são cristãos? Somos cristãos. Né? Era isso que eu gostaria de dizer, Haroldo, que evidenciou que o Espiritismo é uma doutrina cristã. É uma doutrina cristã. É uma doutrina cristã. E o seu caminho para a tradução, qual foi, Haroldo? É uma história assim de sincronicidades, de condução mesmo da providência divina. A minha esposa havia se envolvido num trabalho da mediunidade da Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira estava traduzindo o material da mediunidade para o inglês, com a intenção de ajudar os espíritas nos Estados Unidos e outros países de fala da língua inglesa no trabalho da mediunidade. E eles tiveram um probleminha com tradução de textos do Novo Testamento. Alguns textos que estavam citados na apostila da mediunidade. Então, minha esposa me pediu uma ajuda, eu fiz algumas ponderações, e na época a diretora da FEB, hoje vice-presidente, Marta Antunes, me contactou, olhou aquelas ponderações sobre tradução, porque o grande problema era qual a tradução que a federação ia utilizar. Isso era importante, porque uma federação estaria endossando uma tradução. Sim. Nós fizemos uma série de ponderações, e então o Nestor Mazotti nos chamou para ir a Brasília. Nessa época eu fui com o então presidente da União Espírita Mineira, a Federação Espírita de Minas Gerais, Honório Abreu. Hoje estão ambos no mundo espiritual, né? Honório e Nestor. E a Ruth também, que era do Departamento de Mediunidade da União Espírita Mineira, Ruth Salgado, a Marta Antunes e eu. E no final dessa conversa, o Nestor me fez um convite, e eu diria que assim, é bom a gente ser ingênuo, né? Porque eu aceitei o convite sem saber da dificuldade que seria o tamanho do trabalho. Né? Ele convidou para fazer uma tradução do Novo Testamento. Mas eu me recordo como se fosse hoje. Ele disse assim, eu não quero que você faça uma tradução espírita, eu quero que você faça uma tradução isenta, genuína, porque nós espíritas temos um compromisso com a verdade. Então faça uma tradução a mais literária possível, isenta, pura, sem nenhuma interferência. E depois disso passaram-se 3 anos e meio. Nós apresentamos então a tradução dos 4 Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Sim. Ele publicou através do Conselho Espírita Internacional.
E foi já uma repercussão. É claro que ele ficou receoso, era um primeiro ensaio, não sabia qual seria a receptividade da comunidade espírita. Foi um sucesso comercial, né? Foi um sucesso comercial. Porque esgotaram essas edições. Assim, em 3 meses, 5 mil exemplares. Exatamente. E provar esse caloroso acolhimento, né, da família espírita e, por incrível que pareça, de outras comunidades, inclusive de faculdades de teologia católicas, que hoje adotam e recomendam a tradução, grupos evangélicos também que usam a tradução, respeitam a tradução, né, pela qualidade, por essa isenção dela. Ficou muito rico o volume de informações que você dá como tradutor, né? Exato. Enriqueceu muito a obra. É uma coisa que a gente pensou, que notas linguísticas e de cultura que ajudassem a pessoa a entender o que está lendo. Sim. Então, que a pessoa pudesse ler e aquilo que soasse assim, um pouco estranho, por não ser da nossa cultura, tivesse uma nota explicando. Eu acho que essa foi a grande novidade que agradou. E que contribuição, não, Haroldo? Contribuiu. Está tão fluente, tão gostoso, que dá até pena de interromper para fazer uma pergunta. Mas é importante, eu imagino o seguinte, nós estamos habituados a ler o Evangelho. Agora nós estamos aprendendo também a gostar do Novo Testamento. Eu pergunto, como é que vai ficar a convivência desses dois textos? Na minha visão, o Kardec deixou a forma do bolo. Quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá a bússola, nos dá o mapa e o veículo. Porque ele ensina, olha, ao estudar o Novo Testamento, não se perca em discussões que não têm implicações morais. Essa acho que é a primeira lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda vez que nós abrimos um texto do Novo Testamento, eu tenho que me perguntar: o que esse estudo de hoje vai influenciar na minha transformação moral, no meu aprimoramento íntimo? Essa é a nossa bússola. Viajar sem essa bússola é perder tempo. Então a gente vê, às vezes, alguns corações mergulhando no estudo do Novo Testamento por pura curiosidade, ou se prendendo a assuntos secundários, históricos, querendo discutir o sexo dos anjos, e aí a pessoa se perde num labirinto. Então, essa bússola de ir ao cerne moral da lição. Esse é um exemplo grande do Kardec. Mas ele deixou também um mapa, o como fazer. Porque ao mostrar como se estuda o Evangelho à luz da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixou para a gente um roteiro de como estudar. E deixou um veículo maravilhoso, que são os princípios da doutrina espírita. Então, a gente sempre reforça isso. Estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, sem ter uma intimidade com o Livro dos Espíritos, não é recomendável. Quer dizer, é importante ter intimidade com o Livro dos Espíritos, com esses fundamentos da doutrina espírita, para que o estudo do Novo Testamento tenha a consistência que nós esperamos de um estudo espírita. Ele tem essa consistência, porque nós temos um risco muito grande. Somos espíritos imortais. Então, a tendência a voltar para padrões do passado e reavivar esses padrões do passado à medida que se estuda o Novo Testamento é muito grande. Então a gente precisa vigiar-se, né? Porque senão nós vamos começar a repetir ideias, conceitos da Idade Média. É um risco. E qual que é o antídoto para isso? Um conhecimento sério, profundo e cuidadoso do conteúdo que está no Livro dos Espíritos, nas obras básicas. Não é à toa que o Evangelho é o terceiro livro. É o terceiro, exatamente. O Kardec teve esse cuidado de dar as bases, desenvolver no Livro dos Médiuns, falar, agora nós vamos entrar no Novo Testamento. Agora vamos entrar no Evangelho. Porque aí entra com segurança, entra sem misticismo, entra com uma noção de que nós estudamos o Novo Testamento para encontrar um modelo de conduta. Então, às vezes alguém pergunta assim, mas qual que é o segredo para estudar o Novo Testamento? O segredo é olhar para Jesus. A vida dele é o padrão.
qualquer interpretação que eu fizer do Novo Testamento que entrar em contradição com a vida de Jesus, eu estou errado. Tem alguma coisa errada. É interessante esse seu posicionamento, porque esclarece, dá Jesus como meta, para ser mostrado, mas agora dentro de uma visão espírita, que nos é dada no Livro dos Espíritos. Espírita. E é incrível isso, Baleiro, que a gente vai para diálogo interreligioso e vê o quanto que os companheiros de outras escolas religiosas se beneficiam com a visão espírita. É incrível isso. Eles falam, olha, dê aí a sua interpretação, dê a visão espírita, como é que é? Eles ficam encantados, porque somos solicitados, é uma né? perspectiva nova, que se soma, que se soma. Né? E é importante essa visão do espírito imortal, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, e uma série de questões que enriquecem a leitura do Novo Testamento. Exato. É a lógica do espiritismo, né? É a lógica, mas sempre tomando Jesus como modelo de interpretação. Eu me lembro de um caso muito pitoresco, né? Aqui em Uberaba, com um grande médico, o Dr. Elias Barbosa, né? Um gigante espírita, companheiro do Chico e trabalhava. E na época que o Chico psicografava, começou a receber as obras de André Luiz, o Dr. Elias Barbosa montou um grupo de médicos, então ele um grupo de médicos para estudar a obra de André Luiz mais profundamente. Só que uma regra do grupo era o seguinte, se não fosse médico, não podia participar do grupo. Então eram só doutores, né? Doutores médicos. Antecipou-se a exames. Não, tinha que ser médico, eram os doutores. E aí ele chegou, Chico, contou na maior alegria, na ingenuidade. Ô Chico, montamos um grupo agora para estudar André Luiz, mas olha, só participam os doutores. E aí o Chico falou para ele assim, mas que pena, doutor Elias. Ele falou, mas que pena por quê, Chico? Jesus não vai poder participar do grupo de vocês. Exato. E aí ele percebeu o choque, quer dizer, era 1 centímetro de desvio, mas que poderia projetar um grande equívoco, porque pode parecer ingênuo, né? Eu monto um grupo, só participam pessoas que tenham tal qualificação. Mas isso a longo prazo poderia gerar uma separação, uma discriminação incompatível com Jesus, que nunca discriminou, exatamente isso, que nunca afastou ninguém. Então a gente tem sempre esse cuidado de, nas nossas práticas, no estudo do Novo Testamento, nunca desviar-se desse modelo de conduta que é Jesus, para que a gente não crie pequenos desvios que a médio e longo prazo podem representar grandes rupturas, grandes equívocos por conta de coisas pequeninas. Então é uma atenção aos detalhes mesmo, né? Então a gente diz assim, se você vai estudar para disputar, para virar uma disputa intelectual, isso não é estudo do Evangelho. Porque Jesus não se envolvia em disputas. Então, o estudo do Evangelho é para troca. Exatamente. Se você vai estudar o Evangelho para mostrar, para fazer uma exibição intelectual, isso não é estudo do Evangelho, porque Jesus nunca se exibia. Ele nunca ficava se exibindo para mostrar que era melhor do que os outros. Pelo contrário, ele sempre era solícito, se apequenava para atender os outros. Então, a gente vai aprendendo esses detalhes que são muito importantes, que é o aspecto moral do estudo. Quer dizer, é um estudo diferente. Sim, sem dúvida. Ele é um estudo diferente. Sem dúvida. Haroldo, nós vamos aproveitar agora, estamos quase fechando, o tempo passa de uma maneira incrível, quando o assunto é bom e quente, não é? Fazer assim um pinga-fogo bem rápido de perguntas e respostas com você. O que te levou pessoalmente a entender o Evangelho desta maneira como você entende e explica e expõe de maneira tão fácil? Baleiro, eu digo que eu fui abençoado quando aos 15 anos de idade entrei numa casa espírita, num grupo espírita chamado Grupo Espírita Emmanuel. E lá nesse grupo, que era um grupo de uma tradição enorme em Minas Gerais, sobretudo em Belo Horizonte, porque foi um grupo que sempre trabalhou com a União Espírita Mineira e que esteve profundamente ligado ao Chico Xavier. E nesse grupo espírita, Emmanuel, eu vi pela primeira vez o Honório Abreu.
falando sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então ele tinha uma reunião sistemática, era toda terça-feira à noite e uma todo sábado de manhã. No sábado de manhã ele estudava Gênesis de Moisés, Velho Testamento à luz da doutrina espírita. E na terça-feira era o Evangelho, passagens. Quando eu assisti aquilo pela primeira vez, com 15 anos, foi um impacto. A partir daquele momento eu percebi que aquilo era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu nunca mais queria ficar longe daquilo. E lá se vão 30 anos, hein? E já se vão 30 anos. 30 anos. Aquela era a compreensão que eu queria ter do Novo Testamento. O expositor espírita e o juiz de direito, como convivem? Eu digo que é equilibrar prato girando na varinha, porque a profissão exige muito, né? Muito trabalho. Hoje o judiciário está assoberbado. Então, equilibrar o compromisso da agenda espírita, a agenda de palestra, com o compromisso profissional, exige de mim muitos sacrifícios, né? E uma disciplina que eu chamaria de uma disciplina militar. Tem que ter o horário para fazer aquilo, horário para sair, horário para cumprir, porque senão não consigo administrar. Às vezes um prato cai, né? Às vezes a gente perde o tom, precisa voltar e reequilibrar, mas com muita disciplina. Mas tem sido também uma escola abençoada, porque o exercício da magistratura me coloca em contato com a dor humana, com o conflito, com o ódio, com a guerra, com a briga, com a mesquinhez, com tudo aquilo que é pequeno no ser humano. E aí eu fico mais encantado ainda com a doutrina espírita, com o Evangelho, isso que você nos diz. Com a fraternidade, porque eu falo assim, se nós tivéssemos mais 10% de Evangelho no coração, teríamos 90% menos de processo. Estamos encerrando. Gostaria de agradecer ao Murilo pela presença, pela ajuda. Infelizmente nós não tivemos assim muita oportunidade de confabular, e ao Haroldo pela visita, que foi muito prazeroso. Eu vou passar a você para, com você, terminarmos o nosso programa, agradecendo aos nossos telespectadores e relembrando a você uma frase sua inesquecível para mim, que nós estamos com muita saudade de Jesus. Verdade. Obrigado, Haroldo. Obrigado, as suas palavras finais. Eu quero agradecer a todos os trabalhadores, principalmente os anônimos da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, sobretudo da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, a todos os telespectadores do programa Visão Espírita. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência, e os meus votos é de que a mensagem de Jesus possa entrar no seu coração e possa transformar a sua vida, e que você experimente mais fraternidade, mais amor, mais respeito ao ser humano, mais respeito à vida e às dádivas que Deus a cada dia coloca no nosso caminho. Muita paz para o seu coração e muito obrigado a todos os trabalhadores que tornaram esse momento e essa oportunidade uma realidade para nós. Muito obrigado. Assim encerramos a edição de Visão Espírita desta semana. Muito obrigado a todos e estejam em paz e em ambiente de amor. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.